E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 142, Salmo de Davi, Salmo de número 142. Que você esteja atento àquilo que Deus falará ao seu coração. Eu quero incentivar você a compartilhar essa mensagem com mais alguém aí na sua rede social. Você que está em casa, você que está aqui, se possível, entra aí nos nossos canais do YouTube, Facebook, compartilhe com mais alguém, porque quando você compartilha, você está sendo usado pelo Senhor, usada pelo Senhor, para levar a mensagem do Evangelho a centenas, milhares de pessoas. Então quero incentivar você a compartilhar essa mensagem, nesse momento, agora, compartilhe aí, tá bom? Quero lembrar que todos esses cultos, de quarta, sexta-feira às 20 horas, domingo 9h30, domingo às 18 horas, todos esses cultos, todas essas mensagens, elas são gravadas, elas ficam ali nas nossas redes sociais, do Facebook, do YouTube, também no Spotify, a mensagem vai para lá editada, o Felipe edita a mensagem, então é só você ir lá e ouvir novamente, compartilhar com as pessoas que você sabe que precisam ouvir estas mensagens do Senhor, amém? Salmo 142, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus. Eu não vou ler o texto todo agora de uma vez, à medida que vou ministrando a palavra de Deus, a gente vai lendo os versículos, tá bom? Então esteja aí atento, concentrado àquilo que Deus vai falar ao seu coração, amém? O título que eu dei a essa mensagem é Oração na Caverna. Oração na caverna, porque foi justamente numa caverna que Davi compôs este salmo, esta oração, este cântico, esta poesia, porque um salmo é exatamente tudo isso. O salmo é uma poesia, é um cântico, é uma oração, muitas vezes um testemunho. E aqui nós encontramos essas palavras de Davi, quando ele estava dentro de uma caverna. Eu citei agora há pouco, 1 Crônicas 29, e quando lemos aquelas palavras de Davi, Davi já estava no final da sua vida, reinando sobre as 12 tribos de Israel, já havia dominado os seus inimigos, rico, poderoso, bem diferente dessa situação que nós encontramos Davi no Salmo 142. No Salmo 142, Davi ainda não é rei, pelo contrário, ele está fugindo de Saul, que quer tirar a vida dele. O rei Saul está atrás de Davi, cheio de inveja, porque Davi estava crescendo, prosperando, matando gigantes. As mulheres do reino de Israel cantando: Saul, ele mata 1000, mas Davi mata 10.000. Davi estava recebendo mais likes na sua rede social, muito mais likes do que o rei Saul. Se a gente fosse fazer uma comparação, era isso que estava acontecendo, e muito mais seguidores do que Saul. E então Saul se encheu de inveja e foi perseguir Davi, que na verdade queria o bem de Saul, queria o bem do reino de Deus, do povo de Deus. Então Davi foi viver como fugitivo. E numa dessas fugas, Davi entrou dentro de uma caverna, e ali ele compôs esse salmo. Você pode notar que no início desse salmo, aí na sua Bíblia vai ter uma introdução, descrita mais ou menos assim: Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Esse texto que aparece aí, ele faz parte do texto original, ou que foi descrito lá quando Davi compôs, ou por alguém que colocou posteriormente. Mas ele é muito importante porque ele não é uma descrição dos editores da Bíblia, né? Então, às vezes tem um título que está em cima que
foi descrito pelos editores da Bíblia, como versículos e capítulos foram colocados posteriormente. Essa introdução que está aí faz parte do texto original, e isso é de uma relevância muito grande, porque nos demonstra exatamente o que estava acontecendo com Davi, o contexto do que Davi estava passando, a situação que Davi estava passando, quando ele compôs esse salmo. A caverna era um lugar onde as pessoas se escondiam para fugir do perigo, para fugir das ameaças. Alguém ia para dentro de uma caverna quando as coisas não estavam muito boas. E a gente pode fazer uma ilustração disso para a nossa vida hoje. Muitas pessoas hoje estão dentro de cavernas, porque estão amedrontadas, estão apavoradas, estão com medo. A pandemia transformou a casa de muitas pessoas uma caverna. Mas não somente a pandemia, outras situações da vida podem transformar a nossa vida como uma espécie de caverna, em que a gente fica ali aprisionado, com uma visão limitada do mundo. A gente olha para trás, tudo escuro, olha para o lado, paredes, rocha. Olha para frente, apenas uma pequena luz. A nossa visão fica ofuscada, e a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Assim são as cavernas da vida, que nos são impostas pelas circunstâncias difíceis que podemos enfrentar na vida. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Davi estava numa caverna, aprisionado, com medo, aflito. Então, ele vai dizendo nesse salmo o que ele estava sentindo. Ele começa dizendo nos versículos 1 e 2: eu clamo a Deus o Senhor pedindo socorro, eu suplico que me ajude, levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Davi não está fazendo uma oração qualquer. Essa oração de Davi, meus irmãos, não é aquela oração que a gente faz antes do almoço, ou antes da janta, ou quando acordamos para ir para o trabalho, ou antes de dormir, para agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu. Não é uma oração que a gente faz aqui na igreja para começar o culto, ou quando terminamos o culto. Não, esta oração de Davi é a oração do aflito, é uma súplica, é um clamor. O coração dele está com medo, está com dúvidas. É a oração do aflito. Você já fez essa oração? A oração na aflição? Eu tenho certeza que quanto mais tempo de caminhada com Deus, maiores são as chances de você já ter feito essa oração na tua vida. Porque todos nós enfrentamos momentos de aflição. Talvez você esteja fazendo essa oração hoje, aqui nessa reunião. Talvez você na tua casa esteja fazendo esta oração neste momento. Ou você já fez esta oração hoje, aí na tua casa. Muitas pessoas estão assim, pelas circunstâncias, pelas tribulações da vida, deprimidas, angustiadas, aflitas, sufocadas por uma situação, sem respostas. Lembra do profeta Elias? Que ele fugiu com medo da Jezabel? Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Ele orou, Deus mandou fogo do céu, mas ele fugiu com medo de uma mulher, porque Elias estava decepcionado. Ele achava que com aquele grande milagre, Jezabel, Acabe, o seu marido, Israel iriam se converter, mas não aconteceu aquilo. Ele foi, ao contrário, ameaçado de morte. Ele foge com medo e depressivo, entristecido, frustrado. Ele pede a morte, ele ora ao Senhor: Senhor, tira a minha vida. E ele vai para o Horebe. É interessante porque, e a história de Elias nos mostra o quanto que nós somos contraditórios. Às vezes falamos algo para Deus e na verdade a gente quer dizer outra coisa. Por que Elias estava indo para o Horebe? Por que ele não se jogou de um despenhadeiro? Ele falou para Deus: tira a minha vida, mas ele estava indo para o Horebe, para o Sinai, para o lugar onde Deus havia feito uma aliança com Israel, onde Deus havia se manifestado a Moisés.
Ele pede para Deus tirar a vida dele, mas na verdade ele estava indo ao encontro de Deus. Ele queria que Deus se manifestasse a ele e falasse com ele. Deus no meio do caminho o alimenta, o fortalece, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e lá no Horebe, Deus o fortalece espiritualmente. Como você se sente quando se vê numa situação de perigo, quando está ameaçado, apertado pelas tribulações? Será que muitas vezes não nos sentimos como Davi, dentro daquela caverna? Davi, ele se via rodeado de armadilhas, versículo 3, a segunda parte do versículo 3, a parte B do versículo, ele diz assim, e eu estou lendo na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje: no caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Davi, ele não está se fazendo de vítima não, gente, ele está falando aqui literalmente, isso aqui é uma verdade. A gente, muitas vezes, e há pessoas que têm uma tendência ao vitimismo. Essas pessoas, elas precisam de tratamento, de cura. Elas precisam que o Espírito Santo as liberte dessa tendência a se achar que o mundo está sempre conspirando contra ela. Você conhece alguém assim? Pessoas que acham que o mundo e todo mundo conspiram contra ela. Pessoas que sempre se fazem de vítimas. Elas são responsáveis pelos seus problemas, mas elas não entendem o que é a autorresponsabilidade. Elas não se responsabilizam pelos problemas que elas estão enfrentando. Então elas acham que são as vítimas do mundo, das pessoas, das circunstâncias, do governo, do pastor, da igreja, dos amigos. Todos estão contra ela. Não é o caso de Davi. Davi não está se vitimando. Davi está literalmente, quando ele fala de armadilhas, ele está fazendo uma análise, uma constatação de uma realidade. Ele estava realmente rodeado de armadilhas. E então, Davi, ele leva isso a Deus. Ele faz essa constatação. E é muito importante que a gente entenda a nossa realidade. A gente não pode negar a realidade, fazer de conta que ela não está ali. Ela está ali. E a melhor maneira de lidar com a realidade é, primeiro, reconhecendo que ela está ali. Em segundo lugar, levando ela a Deus. Aliás, a Bíblia nos orienta a fazermos isso. E é muito trágico na vida de alguém, quando alguém se sente assim dentro de um casamento, numa sociedade, no trabalho, quando você sente que você está lado a lado com o inimigo, que não quer o seu bem, que quer o seu mal. Muitas pessoas sabem o que eu estou dizendo. A perda da confiança. Você entrou em aliança com aquela pessoa, você se casou com ela, ou você entrou em sociedade com aquela pessoa, ou você está trabalhando com alguém, você contratou alguém para trabalhar no seu negócio, de repente aquela pessoa está te traindo. Como é que você se sente? Quanto maior a confiança que você depositou naquela pessoa, a decepção é proporcional. A natureza daquela relação e o tamanho da confiança que você depositou naquela pessoa. Muitas pessoas podem levar anos para se recuperar, principalmente quando a gente fala de um casamento, onde há traição, onde há mentira. Há pessoas que nunca se recuperam, embora Deus esteja com suas mãos estendidas, para operar restauração e ajudar no perdão, ajudar a pessoa a refazer a sua vida, a virar uma página e prosseguir, porque precisamos prosseguir. Davi se sentia sozinho. Ele diz no versículo 4: olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Davi agora, ele expressa o sentimento que ninguém se portava com ele. O
que não era verdade. O que não era verdade. Agora Davi, ele demonstra o que acontece com muitos de nós quando enfrentamos uma luta. A gente pensa que está sozinho, a gente sente que está sozinho, a gente sente que as pessoas e ninguém está se importando conosco, porque nós estamos num momento de fragilidade emocional. A fragilidade emocional, a confusão mental, a gente não consegue ver exatamente com clareza o que está acontecendo. Então a gente se sente sozinho, mesmo quando não estamos. Quando você vai lá para o livro dos Reis, de Crônicas, você vai ver que Davi estava numa caverna, mas ele não estava sozinho, havia amigos e companheiros com ele. Davi estava acompanhado de homens fiéis, que nunca o deixavam, mas era o sentimento que ele estava assim, sentindo. Vocês ouviram o eco da minha voz? Deu um eco aí, deu um delay aí. Cadê o Zilton? Está aí, Zilton? Agora melhorou, beleza? Então, onde que eu estava mesmo, gente? Falando do quê? Me lembra aí. Eu estava falando do que acontece com a gente quando nós estamos enfrentando uma luta grande, a gente se sente assim sozinho. E aí nós temos que tomar muito cuidado para não ser injusto com as pessoas. Porque de repente você se acha que está sozinho, se enche de autopiedade, de autocomiseração, aí você vai para a rede social e desabafa, e você começa a tirar para tudo quanto é lado, e pessoas que não mereciam ouvir aquilo ali, estão lendo coisas que elas não mereciam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a autopiedade, com a autocomiseração, quando estamos sofrendo por uma situação e achamos que estamos sozinhos, quando na verdade Deus está colocando anjos do nosso lado. Anjos, o pai, a mãe, o irmão de carne mesmo, o irmão da igreja, amigos. De repente Deus levanta até gente que não conhece Ele para te ajudar. Deus faz isso. Então Deus quer que nós entendamos isso. E Davi, ele apenas está nos mostrando que ele é humano como nós. Eu falava aqui que Davi, da admiração que eu tenho por Davi, mas Davi apenas está demonstrando que ele é como nós, e que nós somos como ele. Ele se sentia desprotegido. Veja o que diz o versículo 4, na tradução Revista Atualizada. O sentimento era de que não havia nenhum lugar de refúgio. Ele sentia-se totalmente desprotegido, entregue aos seus inimigos. Ele está falando do quê? Do sentimento de impotência, o sentimento de não poder, o sentimento de não poder, de não saber, de não poder fazer nada. Há situações da vida que é assim que a gente se sente, de não poder fazer nada. Sentimento de impotência. Quem sabe você está vivenciando uma circunstância na tua vida, agora, nesse momento, é que é exatamente assim que você está se sentindo. O sentimento de não poder. De não poder. E o sentimento de não poder nos faz lembrar que nós não podemos ser autossuficientes, de que nós dependemos de Deus, de que nós dependemos do Senhor. Porque ainda que nós não possamos, temos um Deus que pode. Amém? Então até aqui nesse momento nós nos identificamos com Davi. Vamos lendo essas palavras de Davi e parece que a gente está se olhando no espelho. A gente se identifica com ele. E daqui em diante, Deus vai nos ensinar através das palavras de Davi, que nós podemos aprender com a tribulação. Deus vai nos ensinar daqui em diante
que as tribulações, elas não são apenas momentos de aperto, de angústia, de sofrimento, mas que as tribulações, elas podem ser também oportunidades para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente ter experiências com Deus. É muito importante quando você estiver no meio de uma tempestade da vida, é muito importante quando você estiver enfrentando uma luta, que você não veja aquela luta, aquela adversidade apenas como um problema para você resolver, mas que você veja como uma oportunidade que Deus está lhe dando, de você aprender algo com Ele, de você crescer nele, de você ter uma experiência com Ele. Por isso que a gente, quando vamos para este salmo, nós encontramos oração o tempo todo. Porque quando nos encontramos em aflição, e quando a gente é crente de verdade, né? Quando a gente é crente de verdade e passamos por aflição, a primeira coisa que a gente faz é ir para a oração. A gente quer falar com Deus, a gente quer falar com o Senhor, ainda que as nossas palavras não façam sentido, a gente quer falar com Deus. O que Jó fez quando passou por aquela tragédia na vida dele? Quando Jó não é visto falando com seus amigos entre aspas, nós encontramos Jó falando com Deus, e Jó querendo saber de Deus o porquê que aquilo estava acontecendo com ele. Ele quer respostas, ele quer uma explicação, como Abacuque também pediu para Deus respostas, explicações. E não pense você que Deus, ele se sente ofendido quando a gente quer respostas dele, se a gente faz isso com temor, com respeito, com amor, porque Deus sabe que somos limitados. Então Davi, ele vai para a oração. Esse salmo está repleto de oração. Versículos 1 e 2, eu clamo a Deus o Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude, levo a Ele todas as minhas queixas, e lhe conto todos os meus problemas. Versículo 5, o Senhor, ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda, ó Deus, tu és o meu protetor, é tudo o que eu desejo nessa vida. Versículo 6, escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero, salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. E versículo 7, livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Davi vai para a oração. Quando oramos, nós nos levantamos contra o mal que tenta nos atingir. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, e ele compara a armadura de Deus com as partes da armadura de um soldado romano do seu tempo, dos seus dias. E ele fala que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele fala que nós precisamos dessa armadura, porque nós estamos numa batalha espiritual. E é por meio da oração que nós entramos nessa batalha. É por isso que depois dele descrever essa armadura, a função de cada uma delas, e onde que cada uma delas deve estar no nosso ser, ele diz que nós devemos empunhar a armadura de Deus com toda a súplica e oração. É pela oração que nós entramos nessa batalha. Então quando você ora, você está se levantando contra o mal que tenta te atingir. Quando você ora, você está enfrentando o medo, a angústia que está dentro de você. O medo, ele pode ser paralisante, ele pode paralisar você. Então quando você ora, você está enfrentando o medo, você está enfrentando a angústia, você está enfrentando as incertezas. Quando você ora, você cria um obstáculo contra aqueles que querem o seu mal. A sua luta não é contra pessoas, mas o inimigo, ele pode usar pessoas para te prejudicar. Então quando você ora, você em nome de Jesus está colocando um obstáculo, uma proteção
contra aqueles que tentam o mal contra você. Quando você ora, você está fazendo uma sociedade espiritual com o Senhor. Você está entrando em comunhão com Deus. Você está entrando em intimidade com o Senhor. Quando você ora, você está falando para Deus que você confia nele e que a sua vida é dele e pertence a ele. Quando você ora, o Espírito Santo, ele te assiste na oração, ele te fortalece, ele te ajuda. Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Muitas vezes nos sentimos fracos pelos embates da vida, e vamos para a oração com fraqueza, e no meio da nossa fraqueza, o Espírito Santo, ele vem nos envolver, ele vem nos ajudar na oração. É aquilo que Judas fala na sua epístola, que devemos orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É você orar sendo direcionado, dirigido, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo. E isso somente é possível quando você abre o teu coração, e você confia no Senhor, e você se abre para o Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo, ele vai guiando a tua oração, ele vai te fortalecendo. Por que você acha que você tem essas experiências com Deus? De você ir para a oração quebrado, e você se levanta, sentindo o poder, a graça, a força de Deus sobre você. Isso não é algo emocional, é algo espiritual. É emocional, mas é sobretudo espiritual. Porque quando oramos, tudo está envolvido, todo o nosso ser está envolvido na oração. As nossas emoções, a nossa razão, Paulo fala isso, que quando adoramos, adoramos com a mente, com o entendimento. E quando oramos também, as nossas emoções estão envolvidas, porque Jesus disse que devemos amar a Deus de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Mas o nosso espírito também está envolvido. É pelo nosso espírito que temos comunhão com Deus, que nos comunicamos com Ele, que Ele se comunica conosco. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma clara consciência do que está acontecendo. Como eu falei há pouco, uma tribulação causa confusão na gente. A gente não enxerga direito o que está acontecendo, a gente não enxerga direito quem está do nosso lado, a gente confunde amigo com inimigo, inimigo com amigo, não é assim? Quando a gente está confuso por causa de uma tribulação, a gente não tem discernimento para entender que até mesmo uma palavra que aparentemente é de Deus, na verdade não é. Que nem aquela palavra que que Pedro deu para Jesus: nós não vamos deixar o senhor ir para a cruz não, o senhor não vai para a cruz não, isso é uma coisa ruim, não vamos deixar isso acontecer. E Pedro estava sendo usado pelo diabo. Não é que Pedro ficou endemoniado, possesso, nada disso. É que o diabo lançou uma ideia na mente de Pedro e ele aceitou. E o diabo apelou para a boa intenção do coração de Pedro. Mas Pedro não sabia que o que ele estava fazendo não era bom. Ele estava indo contra o propósito de Deus. Mas Jesus, que tinha discernimento afinadíssimo, um discernimento afinadíssimo, entendia que aquela palavra, com toda boa intenção, tinha como origem o inferno, para tirar ele do propósito do Pai. Então nós precisamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, que nos faz entender o que está acontecendo. Davi, nesta oração, ele tem altos e baixos. E lembra que eu falei que ele estava tendo uma clareza do que estava acontecendo, quando ele diz no final do versículo 6, salvo-me dos meus inimigos, porque eles são mais fortes demais para mim. Davi está falando uma verdade. Davi estava dentro de uma caverna com um bando de fugitivos, fugindo do exército de Israel, fugindo do rei de Israel. Humanamente falando, Davi não tinha chances nenhuma de vencer aquela batalha. Davi realmente era muito mais fraco do que os seus inimigos. E às vezes a gente está enfrentando lutas que são maiores
que são mais fortes do que nós. É uma constatação, é uma verdade muitas vezes. Então, a gente tem que recorrer àquele que é maior do que tudo, que é o nosso Deus. Você se lembra quando Paulo levou uma situação para Jesus? E a resposta de Jesus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, devemos confiar na graça de Deus. A graça, Ele nos abençoar com bênçãos que nós não merecemos. O Espírito Santo é a maior bênção que nós temos. Para pensar um pouquinho, gente. A gente está falando do Espírito Santo, a presença do próprio Deus, habitar em nós. Você acha que, pare para pensar um pouquinho, você acha que eu e você merecemos ser morada de Deus? Templo do Espírito Santo? Isso é graça. Graça. Muita graça. O Espírito Santo habitar em pecadores. É verdade, pecadores convertidos, nascidos de Deus, perdoados, justificados mediante a fé, que agora tem paz para com Deus, mas ainda pecadores. Graça abundante. A graça de Deus está sobre nós. Quando enfrentamos lutas que são maiores do que nós, devemos nos lembrar da graça de Deus, porque a graça de Deus se aperfeiçoa em nós, ela aperfeiçoa o poder de Deus que está em nós, na nossa fraqueza. Reconhecemos que somos impotentes diante de algumas circunstâncias da vida, e quando levamos isso para Deus e confiamos nele, então Ele nos dá a força e o poder que precisamos para passar por aquela tempestade, para superar aquele problema, para suportar aquela adversidade. Alguma coisa, a graça de Deus, algum recurso, a graça de Deus vai nos oferecer, seja para vencer uma adversidade, seja para suportá-la, seja para superá-la. Eu não sei qual a experiência que Deus vai lhe dar, qual a experiência que Deus está lhe dando, mas alguma coisa a graça de Deus vai fazer em seu favor. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos abençoa pela graça. Em nossa força, ou melhor, em nossa fraqueza, emerge a força de Deus que nós precisamos. E quando levamos diante de Deus a nossa impotência, quando levamos diante de Deus as nossas fraquezas, diante das lutas que enfrentamos, Deus fará uma dessas duas coisas: ou Ele vai nos capacitar e nos fortalecer para enfrentarmos aquela dificuldade, ou Ele mesmo tomará a frente para pelejar a nossa luta. Você se lembra de algumas lutas de Israel, em que Deus falava assim: vocês não vão precisar fazer nada, hein? Vocês não vão precisar fazer nada, apenas descansem e vejam o que eu vou fazer. Mas em outras batalhas Deus dizia: vocês vão enfrentar o inimigo e eu vou estar com vocês lá no campo de batalha. É Deus que determina o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Cabe a nós confiarmos e acreditarmos. Então, nesse exato momento, nós temos que nos perguntar: quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Davi, que no versículo 4 havia declarado que ele não possuía refúgio, no versículo seguinte, ele retoma a sua fé, a sua consciência de quem Deus é, e ele declara no versículo 5, primeiro: o Senhor, ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda, ó Deus, tu és o meu
protetor. Na verdade, Davi, quando ele olha para os lados e vê os seus amigos ali, e ele olha para Deus, ele chega à conclusão que a ajuda humana é nada comparada com o que Deus opera em nós. Então ele olha para Deus e ele diz, a primeira coisa que ele fala: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu protetor. Em segundo lugar, ainda no versículo 5, ele vai dizer: o Senhor é tudo o que eu desejo nessa vida. Ele está dizendo que Deus é a pessoa mais importante na vida dele. Deus não é apenas um quebra-galho, porque muita gente quer fazer de Deus um quebra-galho. Tem muita gente que só se lembra de Deus quando o calo aperta. Tem muita gente que vai para a oração somente quando a coisa fica ruim. Tem muita gente que só começa a frequentar os cultos da igreja quando as coisas começam a dar errado na vida dele, porque ele sabe que Deus é protetor. Mas para Davi, Deus não é apenas um protetor, Deus é muito mais do que isso. Para Davi, Deus é tudo o que ele deseja nesta vida. Deus é isso para você? Deus é para você a pessoa mais importante? Quem é Deus para você? Jesus certa vez perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E depois ele perguntou para eles: e vocês, quem eu sou para vocês? Jesus quer saber o que ele é para nós, o que ele é para mim, o que ele é para você. E no versículo 3, ele demonstra a sua fé e a sua confiança no seu Deus. Essas palavras de Davi são uma das minhas preferidas desse salmo. Na linguagem de hoje está assim traduzido essas palavras de Davi, o começo do versículo 3: quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. Quando estou quase desistindo, Deus sabe o que eu devo fazer. Quantas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, aqui nesse culto presencial, você que está na tua casa, estão quase desistindo de um sonho, de um projeto, e quem sabe até da vida com Deus. Deus sabe o que você tem que fazer, a gente não sabe. Acabei de pregar isso. A gente não pode tudo, ao contrário do que diz os palestrantes motivacionais, nós não podemos tudo, mas Deus pode. Deus pode. Ele sabe o que devemos fazer quando nós não sabemos, quando estamos entregando os pontos, quando estamos jogando a toalha. Deus sabe o que devemos fazer, dele vem a resposta. Preguei sobre isso alguns domingos atrás, ou domingo passado. Provérbios 16. Fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, porque dele vem a resposta, porque ele sabe o que você deve fazer, ele sabe. Nos momentos de aflição, Deus se revela a nós. Nos momentos de aflição, Deus se revela como Deus, e como um pastor, e como um pai amoroso, que segura na nossa mão e nos leva para um caminho seguro. Meu querido e minha querida, nenhuma tribulação é para sempre. Por isso devemos enfrentá-las com fé, com coragem, porque Deus é o nosso refúgio. E quando estamos quase desistindo, Ele sabe o que devemos fazer. Quem sabe você, talvez, esteja tentando levar um fardo que é muito pesado para você carregar sozinho. Talvez você esteja carregando um fardo, um peso muito pesado para você. Então Jesus, Ele te convida a você trocar esse seu fardo com o dele. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega o teu fardo para Jesus, porque dura coisa é para nós insistir em levar um fardo sozinho, sem confiar em Deus. Confie no Senhor. Davi termina o seu cântico demonstrando dentro daquela caverna, diante do seu medo, diante da sua angústia, que mesmo diante do medo e da angústia, ainda ele mantinha a sua fé viva, a sua esperança acesa em Deus. Por isso ele diz ao Senhor no versículo 7: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao seu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele ainda mantém a sua fé viva, a sua esperança viva. O fim da história nós conhecemos. Nós conhecemos o fim dessa história de Davi. Como Deus o livrou, como Deus o abençoou, como Deus o prosperou, como Deus o honrou. Porque até quando ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, que entrou naquela caverna para fazer as suas necessidades biológicas, Davi teve a oportunidade de se vingar com o seu braço humano, mas ele se negou a fazer isso. Até os seus amigos falaram: Davi, Deus entregou o seu inimigo em sua mão. Mas Davi entendia qual era a vontade de Deus, e Davi não fez isso. Davi esperou o momento certo. Davi teve prudência, moderação, paciência, graça, misericórdia com Saul. É por isso que Deus levou Davi para onde o levou, como rei sobre as 12 tribos de Israel. Esse é o nosso Deus, que nos ensina a como agir quando estamos diante ou dentro das nossas cavernas. Eu convido você a abrir o teu coração e fechar os teus olhos. Nós vamos falar com Deus. Você que está na tua casa, eu convido nesse momento você se colocar diante de Deus em oração. Coloque a tua vida diante do Senhor. Entregue a Ele as tuas angústias, as suas dúvidas, as suas lutas. Entregue a Ele a sua vida. Troque o seu fardo tão pesado com o fardo de Jesus. Ele tem descanso para a tua alma. Jesus está vivo. Ele vive. Ele é poderoso. Ele nunca rejeita aquele que se achega a Ele com fé, com confiança, com o coração arrependido, disposto a mudar, disposto a confiar no Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, como Davi naquele dia, Senhor, que estava confuso, com medo, dentro de uma caverna, fugindo de um inimigo poderoso, que poderia e tinha condições de tirar a sua vida, de lhe fazer as mais terríveis maldades, Senhor. Davi está dentro de uma caverna, ele não pode ver o que está acontecendo lá fora, ele está acuado, o coração angustiado. Muitas pessoas, Senhor, estão assim. Muitas dessas pessoas oram comigo nesse momento, aqui nesse templo, outros em suas casas. Senhor, ouve esta oração deste homem, desta mulher, desta pessoa que ora ao Senhor, entregando ao Senhor as suas angústias, os seus medos, as suas aflições. Meu Deus, em nome de Jesus, vem socorrer esta alma aflita, vem socorrer este coração.
ouve esta voz, ouve esse clamor, esta súplica, Senhor. Olha estas lágrimas que correm nesse rosto, Senhor. Deus querido, opera o teu milagre, estende as tuas mãos para ajudar. Abre, Senhor, as portas, as comportas dos céus. Meu Deus, vem em socorro a esta pessoa que clama com fé, com confiança no Senhor, que ora em nome de Jesus. Vem, Senhor, operar o milagre do livramento, o milagre da provisão, o milagre da restauração, o milagre da cura das doenças e das enfermidades. Vem operar o milagre, Senhor, da restauração dos relacionamentos familiares, do relacionamento conjugal. Vem operar o milagre da salvação, Senhor. Pai, que o pecador se arrependa e que haja salvação e vida eterna. Vem operar o milagre, Senhor, da libertação, que as obras do diabo sejam desfeitas e caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, vem operar o milagre, Senhor, da restauração da alma, do coração, da cura das doenças emocionais, dos transtornos emocionais. Cura, Senhor, as enfermidades físicas. Oh meu Deus, opera o milagre, Senhor, o milagre. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vem em socorro desta mãe que clama pelos seus filhos, deste pai que clama pelos seus filhos. Vem em socorro, Senhor, desta pessoa que ora pelo milagre da provisão, Senhor. Oh meu Deus, olha esta alma aflita, esta alma angustiada. Que o teu Espírito venha agora, Senhor, assistir este coração e abraçar com o teu abraço gracioso e amoroso. Senhor, pela tua graça que nos levanta, que nos fortalece. Oh meu Deus, vem matar a sede desta alma sedenta pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fique de pé, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, e faça desta canção uma oração feita a Deus, como o Salmo 142, foi uma canção, uma oração que Davi elevou ao Senhor em forma de canção, em forma de poesia. Que você faça desta canção uma oração feita a Deus, e faça de todo o teu coração, porque o teu Senhor está te ouvindo, o teu Senhor está com os ouvidos dele abertos, para ouvir a tua voz, a tua canção, a tua música, a tua poesia, o teu coração. Oh meu querido irmão, busque ao Senhor agora de todo o coração.